Estamos começando mais um programa Despertar com Justiça e Paz. Esse programa que todas as sextas-feiras chega na sua casa, pedimos a sua permissão para que você possa ter o final de semana inteiro na atuação social, nas conversas familiares, plantando, regando, colhendo esta semente de Justiça e Paz. Despertar com Justiça e Paz é um programa da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, também da Rede Brasileira de Justiça e Paz, que todas as sextas-feiras, às 8 da manhã, te encontra, conversamos sobre temas importantes da conjuntura brasileira, da conjuntura da própria Igreja Católica, nesse momento tão importante que contamos com a liderança do Papa Francisco. E hoje, especialmente, o nosso tema vai dar o que falar, né? Nós estamos aqui com um conhecido, não vou dizer que é velho conhecido, porque senão a gente se entrega e ele é bem mais jovem do que eu, né? Marcos Rogério, bom dia, obrigado pela presença aqui conosco, Marcos. Daniel, muito bom dia para você, bom dia para todos os espectadores e espectadoras. É uma honra participar desse programa tão importante para a nossa caminhada. E, então, nós estamos aqui hoje, Marcos Rogério, ele é mestre na área do direito, estudioso, professor, e atuou dioturnamente nos bastidores, na assessoria da CPI da pandemia. Então, esse é o nosso tema de hoje, né? Ele vai nos trazer toda essa síntese, vamos dizer assim, desse relatório, o que nós devemos estar mais atentos, o que foram as descobertas feitas durante o exercício, a execução da CPI, na verdade, essa CPI que acabou sendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que fosse efetivada, para que fosse instalada. Então, é muito importante que nós possamos conhecer. Então, se você está aí conosco, por favor, convide a todas as pessoas que você acredita que sejam importantes para que conheçam esse conteúdo, para que nós possamos, então, conhecendo os destaques do resultado desse relatório, também possamos pensar a nossa mobilização social, porque nós pertencemos, enquanto Comissão Brasileira de Justiça e Paz, ao Pacto pela Vida e pelo Brasil, que a CNBB, junto com a OAB, com a SBPC, com a ABI, né, com a Comissão Margens de Direitos Humanos e com a ABC, em 7 de abril do ano passado, lançou o Dia Mundial da Saúde, e depois o Conselho Nacional do Laicato, junto com muitas outras forças sociais, transformaram isso num movimento na sociedade. Então, é muito importante que nós possamos conhecer, para que nós possamos também, divulgando, mobilizar para o dia 20 de novembro, que é a nossa data referencial das manifestações de rua no Brasil, denunciando também esse governo, além de genocida, também como racista, e nesse sentido, então, fazendo com que a voz de todos os negros e negras no Brasil, afrodescendentes, possa ser ouvida e escutada. Então, o programa hoje é um chamamento para que nós possamos, no dia 20 de novembro também, já começar a nossa mobilização. Agora, Marcos, antes de entrar em toda essa questão que a nós interessa bastante, né? E nós já temos aqui vários que nos acompanham, o Laudelino, que é o assessor da Comissão do Laicato lá da CNBB, aqui em Comunhão e Expectativa, o João Sana, ele que é presidente da Comissão de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana da Arquidiocese de Vitória. Nossa força para você, João Sana, ele e toda a família vacinados, ainda contraíram a Covid, mas estão enfrentando e, se o bom Deus permitir, com os cuidados, vão superar mais essa situação, né? E também a Maria José dos Santos, que está aqui conosco, sempre nos prestigiando. Agora, o que eu peço para você? Marcos, afinal de contas, muitas vezes o pessoal fala, não, advogado só pensa em dinheiro. E aí, como é que você, sendo formado na área do direito, eu conheço vários advogados que atuam nesse campo da Justiça e Paz, que não são desse jeito, né? Mas, na sua trajetória, nasceu aonde? O que te despertou para essa área de atuação? Que quando vem os bispos aqui, a gente fala da vocação deles religiosa e como chegaram, e quando a gente tem realmente uma pessoa que tem uma trajetória militante e compromisso na área de direitos humanos, é muito importante que as pessoas saibam qual é essa trajetória.
Então, queria que você, antes da gente começar para valer no tema do dia, que é muito quente, que você pudesse nos oferecer aí um pouquinho da sua história. Fique à vontade para que a gente possa conhecer quem é esse Dr. Marcos Rogério aí, que tem essa atuação com tanta relevância nesse momento da história do Brasil. Por favor, Marcos, contigo. Daniel, eu, assim como muitos brasileiros e brasileiras, venho de uma família muito pobre, do interior do estado de São Paulo, da cidade de Novo Horizonte. Meus pais, eles eram meeiros de café, e a meação de café no interior de São Paulo é um regime muito parecido com o de servidão. Então, meu pai trabalhava o cafezal o ano todo. Quando ia vender, entregava 70% da produção para o dono da terra e 30% ficava para ele e para toda a nossa família para poder sustentar durante o ano. Então, eu sou um menino de roça que ia na cidade uma vez por ano para se vacinar, e de uma família que tem 7 filhos. Meu pai e minha mãe têm 7 filhos, eu sou o quinto. Uma família, de fato, muito pobre. A gente passou muitas dificuldades, morava em casa muito simples, né? E meu pai e minha mãe sempre tiveram uma obstinação, que era colocar os filhos na escola. Mas a escola ficava longe, a gente tinha que caminhar diariamente 5 quilômetros, às vezes na geada, às vezes no sol, rachando. A gente caminhava, não tinha nem roupa, nem sapato para ir para a escola. Eu me lembro de algumas cenas em que a minha professora, ela era professora e nós tínhamos várias turmas na mesma sala. Então, tinha a fileira do primeiro ano, a fileira do segundo ano, como era a escola rural. Só que antes de começar a aula, ela saía, fazia uma grande fogueira, botava a gente em torno da fogueira para poder esquentar um pouco, que estava o lábio tudo roxo. Era uma dona Dora, uma mulher muito humana. Meu pai, seu Oswaldo, minha mãe, dona Cleusa, eles sempre insistiam muito para a gente estudar. E quem mora na roça sabe que insistir às vezes significa apanhar, né? Então, a gente era muito estimulado. Mas eu nunca tive nenhuma dificuldade para ir para a escola. Pelo contrário, para mim era um momento muito singular, eu gostava muito mesmo. E aí, minha família seguiu trabalhando nesse cafezal durante muito ano. Meu pai trabalhou mais de 30 anos nessa condição. E, num determinado momento, todas as famílias da fazenda foram migrando para outras fazendas ou para a cidade. E aí, eu, com 9 anos, acompanhei minha família para Araraquara. E na região de Araraquara também em fazendas. Primeiro numa fazenda de laranja, depois numa usina de cana-de-açúcar. E aí, então, meu pai foi trabalhar no corte de cana, minhas irmãs, meus irmãos. E aí eu saí de uma família de produtor rural, ainda que não fosse proprietário de terra, e éramos uma família de assalariados, trabalhando no corte de cana. E apesar de ser um serviço prática quase desumano, que à época tinha queimadas e tudo mais, ter um saláriozinho por mês representou uma libertação, né? Aos 9 anos, então, 9 não, aos 10 anos, meu pai conseguiu comprar uma televisãozinha. A gente morava na casa da fazenda, né? Conseguiu comprar uma televisãozinha, depois teve uma geladeira. Então, esse contato, digamos assim, com as tecnologias da minha família chegou muito tarde. Eu tinha 9, 10 anos. Só que eu era um menino muito aplicado, estudava muito. E nós também tínhamos uma relação muito forte com a igreja. Então, a igreja, para nós, ela foi um espaço de libertação individual, porque a igreja sempre trazia o desafio da gente conhecer mais, estudar mais. Eu me lembro que aos 6, 7 anos, meu sonho era participar das novenas e ler. E aí eu não sabia ler, então assim, eu ficava muito determinado a aprender para poder participar das novenas, para poder ler na missa, entendeu? Era um motivo de orgulho quando alguém me convidava para fazer uma leitura do Atos dos Apóstolos ou da segunda leitura, enfim. E aí segui a minha vida. E meus pais, eu era criança, meus pais trabalhavam no corte de cana, e eu então queria fazer datilografia, mas a família não tinha dinheiro. Então, eu comecei a trabalhar aos 11 anos na cidade, vendendo sorvete. Com o dinheiro eu fiz minha datilografia, depois fiz computação, enfim, um batalhador. Quem mora na roça, as crianças começam a trabalhar muito cedo, né? Limpando o pé de café,
regando horta, cuidando de bicho, né? Então, o trabalho sempre foi uma presente na minha vida. Aí, aos 14 anos, já nessa usina, tinham uma seleção para entrar no Senai, e todo dia alguém batia na minha porta lá e dizia: você não vai conseguir, filho, nem tente. Falava para minha mãe: olha, ele vai ficar muito chateado e tal. E eu, assim, eu não pensava, não tinha essa clareza, mas o não eu já tinha, né? Então eu consegui ser aprovado no Senai, comecei a trabalhar como assalariado já aos 14 anos, naquela época a legislação permitia. Aí eu fiz Senai, sou torneiro mecânico e ajustador, né? Chama mecânico geral. Trabalhei um ano na usina, mas aí teve um problemão lá na região e meus pais se mudaram para Ibitinga, e eu fiquei mais um ano lá e depois fui morar com os pais em Ibitinga, trabalhando no bordado. Comecei lá como lavador de banheiro, e aí fui crescendo dentro da empresa, e em 4 anos eu estava no posto de gerência. E aí eu saí de Ibitinga e fui para Franca fazer Direito. Entrei na faculdade, uma universidade pública, muito concorrida, e evidente que a ação de Deus na minha vida é muito forte, né? Porque consegui sair de lá da roça, vivendo no limite da miséria, e consegui entrar na faculdade pública. E aí a vida foi se abrindo para mim. Durante toda essa trajetória, eu estava na igreja, em grupos de jovem, atuando em campanhas de fraternidade, como a campanha da fraternidade desse ano, que é muito linda. Tive muito presente nas lutas do movimento social da minha cidade, fui dirigente do movimento estudantil, tudo isso com o apoio do padre Moacir, que hoje é bispo lá em Araçatuba, tudo isso com o apoio da comunidade. Aí, quando eu fui fazer Direito, meus amigos todos queriam ser juízes e promotores ou advogados ricos. E eu, então, resolvi fazer Direito para ser advogado de defesa do meu pai, da minha mãe, de pessoas como os meus pais, né? E fui, então, me formei em Direito, fui muito, muito bom aluno, fui agraciado com muitas notas boas. Fui presidente do centro acadêmico lá da Unesp de Franca, e terminando o curso, eu resolvi trabalhar para o MST, Daniel. Aí eu fui lá para o Pontal do Paranapanema, e aí fui advogado do MST durante muito tempo, fui acolhido na Arquidiocese de Presidente Prudente, era onde ficava o nosso escritório, Centro de Direitos Humanos. O Dom João, inclusive, faleceu recentemente, me acolheu junto com o nosso time lá de maneira muito graciosa. E eu era advogado dos movimentos sociais, do MST principalmente, mas de ribeirinhos, de populações tradicionais, enfim, era advogado do nosso povo mesmo. Neste ínterim, foi aberta uma CPMI para investigar os movimentos ligados à terra, sobretudo a CPT e o MST. Foi a chamada CPMI da Terra, lá em 2004. Durante essa CPMI, por exemplo, assassinaram a irmã Dorothy Stang. Foi naquele curso lá. E o relator, o deputado João Alfredo, na época do PT, me convidou não, ele fez uma seleção nacional para indicar uma pessoa que ia trabalhar na assessoria dele. O meu currículo acabou sendo indicado pelo MST e pela CPT, e eu, então, fui selecionado e vim para Brasília, e estou desde 2004 em Brasília atuando no Congresso Nacional, tentando possibilitar a voz e possibilitar a vez de quem não tem voz nem vez. Mais recentemente, durante todo o período, eu sou advogado, já há 17 anos, né? Então, segui advogando, e hoje eu tenho um escritório aqui em Brasília, que atua em várias frentes, é um escritório pequeno, mas que me orgulha muito, e o lema do nosso escritório, o nosso slogan, é advocacia para defender direitos e fazer justiça. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Mais recentemente, eu fui, como assessor jurídico da liderança do PT no Senado, eu fui indicado para coordenar o grupo da liderança que atuou na CPMI das fake news, e na CPMI das fake news, que começou em 2019, e agora a CPMI da pandemia, que é o tema do nosso bate-papo de hoje. Puxa, Marcos, que bom eu mesmo te conhecer com tantos detalhes, e por várias vezes aqui me emocionei com essa trajetória, e aqui tem muita gente reverberando, viu? Porque às vezes a gente fica no conteúdo de cada programa do tema,
mas muita gente diz que o mais importante dos nossos programas é justamente como cada um desperta para esse compromisso com a justiça e a paz, né? Muito obrigado. Então, quero registrar a Terezinha Toledo, do Movimento Nacional de Fé e Política, aí conosco, aniversariando nesses dias, viu, Terezinha? Então, receba o nosso abraço, você, essa mulher valente, e também o Paulo Henriques, que estava aqui desde o princípio, eu acabei não registrando, a Maria Nazaré, da Comissão Dominicana, também marcando presença, José Donizete, lá da Arquidiocese de Maringá, repartindo conosco, que conhece muito bem esse testemunho de vida de roça, né? A Mercedes, que é lá de Tomé, na verdade, também registrando Tomé, um município que fica lá perto de Belém do Pará, né? E, ao mesmo tempo, Helena também, colocando aqui lá da Serra, no Espírito Santo, e outras pessoas que eu estou identificando aqui, Padre Lopes, lá de Capuí, Ceará. Então, o Brasil está aqui, Paulo Henriques, né? Que eu falei agora há pouco, prestigiando e acompanhando e divulgando também, para que nós tenhamos realmente esse momento importante, né? O João Sana lá, melhorando cada vez mais da Covid, saúde, belíssima trajetória, Deus seja louvado. Marcos, então aí conquistou já um eleitorado importante aqui entre nós, né? Que bom a gente poder estar com pessoas que vêm de uma trajetória e saber que é por esses caminhos que Papa Francisco hoje pede que nós retomemos dessa igreja comprometida e que chega até os setores mais pobres, excluídos da sociedade, que a gente está aqui nesses programas fazendo esse despertar. Bom, feito isso, tomando fôlego agora, eu queria que você pudesse, Mar, contar um pouco, porque a gente percebe vários intentos da mesma imprensa que deu tanto ibope para a própria CPMI da pandemia, que agora está efetivamente tentando desqualificar, principalmente nas críticas. Então, queria que você pudesse, de uma maneira didática, apresentar quais foram os principais resultados, que destaques você quer fazer do período da CPI e agora dos desafios que foram a aprovação do relatório final, de forma que nós pudéssemos... Aqui nós temos, então, pessoas comprometidas com direitos humanos, espaços de todo o país, que ou estão assistindo agora conosco, já são 21 que estão aqui ao vivo, mas daqui a pouco, então, muitos outros, centenas, estarão também apreciando e utilizando esse material. Então, eu até te pedi a permissão, te faço novamente, para que a gente possa utilizar. Então, esse é o primeiro bloco, um pouco a trajetória da CPMI sobre a pandemia e, ao mesmo tempo, quais são os principais resultados. Então, fique à vontade, pode apresentar, de forma que a gente possa ter um pouquinho esse conhecimento de quais são os pontos principais e, a partir daí, também possamos nos mobilizar para a responsabilização daqueles que causaram e patrocinaram esse projeto de morte para o nosso país e que está fazendo com que o nosso povo viva nessa situação tão difícil diante de uma pandemia que poderia ter sido enfrentada completamente de outra forma. Contigo a palavra, Marcos. Daniel, você sabe que eu, nesses anos todos atuando aqui no Congresso Nacional, já tive a oportunidade de acompanhar 19 CPIs. CPIs que investigavam os movimentos sociais, CPI que investigavam corrupção no governo, CPIs que atuaram em diversos temas. E eu me considero, assim, humildemente, uma pessoa que entende do tema CPI, até porque estudei isso academicamente. E essa CPI da pandemia é seguramente a mais importante da história do país. Primeiro, porque ela não é uma CPI criada para investigar um objeto específico, no sentido de um contrato, ou de um problema no órgão, ou de um... Ela é uma CPI que tem um papel de registro histórico, né? Ela é uma CPI da memória, da verdade. Então, daqui a 20, 50, 200 anos, o mundo vai saber, o Brasil vai saber, que no Parlamento brasileiro teve um documento fruto de 6 meses de intensa investigação, que registrou o que aconteceu. E o que aconteceu no Brasil foi uma imensa catástrofe, uma imensa tragédia. Mas não é uma tragédia produzida pela natureza, produzida pela alha, por aquela coisa inesperada. Uma tragédia que teve uma ação muito firme e atuante do presidente da República, do governo, e de muitos agentes públicos e privados. Então,
Este registro histórico é o principal achado da CPI. E a CPI nasce como fruto de reivindicações de toda a sociedade. O Pacto pela Vida pelo Brasil, que o Dom Valmor, junto com vários outros, o presidente da OAB, várias outras entidades, firmou e divulgou no mês de abril, foi muito importante para que a CPI fosse constituída. Já existia essa ideia de criar a CPI, só que o governo atuando muito fortemente para não criar, o Pacto pela Vida foi divulgado naquele mesmo período, abril, março, e a atuação de todas as pessoas, foi importante. Só que a CPI só foi aberta, de fato, um ano depois, em 2001. E entre outros documentos que foram utilizados no STF para sustentar isso, eram documentos como o Pacto pela Vida. Então, a CPI é criada em abril e instalada, e a partir do momento da sua instalação, a CPI já tem um papel muito importante de mudar a rota da política de saúde no governo. Então, a partir do momento em que ela é criada, o ministro da Saúde faz uma inflexão e passa a adotar uma política mais consentânea com a ciência. Mas vamos lá, de forma resumida, o que é que a CPI encontrou, né? A primeira questão mais central do debate é a seguinte, Daniel. Quando nos perguntam, mas por que o presidente da República adotou essa política de morte? Qual era o sentido? O que ele ganha com isso? Né? A gente, às vezes, a gente se pergunta, eu me pergunto em voz alta, às vezes, para os meus amigos tentarem entender, e aí a CPI traz essa resposta. O governo adotou uma estratégia para viabilizar a atividade econômica. A lógica toda era a economia não pode parar. Para a economia não parar, as pessoas estavam em pânico. Então, o governo ele saca da cartola um discurso que nega completamente a ciência, e esse discurso ele dizia o seguinte: olha, se você tomar ivermectina, cloroquina e fizer atuar nesse kit COVID, você vai estar forte o suficiente para ir trabalhar e não pegar o vírus. Mas o governo sabia que isso era mentira. Ele falava isso para que as pessoas criassem uma certa segurança psicológica para poder voltar a trabalhar. Mas, para viabilizar essa estratégia toda, o governo, então, adotou uma postura consciente, sabidamente ineficaz, que é a postura da chamada imunização de rebanho por meio da contaminação. Qual que era a ideia? A ideia é que, se as pessoas se submetessem ao contágio, o próprio organismo desenvolveria defesa. Aqueles mais fracos, os doentes, aquelas pessoas que não têm muita resistência, essas iam morrer. Mas é uma seleção natural na cabeça do governo. Essa imunidade de rebanho pelo contágio, ela vai, inclusive, selecionar os mais fortes para poder dar seguimento. Então, o vírus poderia fazer uma reforma da Previdência, porque ia matar todos os idosos. O vírus podia fazer... Então, essa lógica, por mais criminosa, por mais genocida que seja, estava presente no momento em que o governo desenvolve a estratégia. Então, a economia não pode parar, a pandemia é um vírusinho sem muita importância, qualquer pessoa que tem um porte atlético consegue resistir ao vírus, mas mesmo assim está aqui um kit de medicamentos que vai tornar você resistente ao vírus, então pode trabalhar, pode circular. E para poder viabilizar a estratégia, o presidente da República e o ministro da Saúde e muitas outras autoridades atuou de maneira direta para impedir
a estratégia dos que entendiam que o centro ali era a defesa da vida e que não existe economia se as pessoas estiverem mortas e que era fundamental que o Brasil assegurasse o isolamento social, o uso de máscara, o ficar em casa. O Brasil devia fazer o que todo país do mundo civilizado fez. E o governo presidente, principalmente, passou a combater essas estratégias. Então, ele, em reiteradas vezes, ele andava sem máscara, aglomerava, tirou máscara de criança. Ele atuou, de fato, como um aliado do vírus e não como um aliado dos que combatiam o vírus. Quando o STF disse que os estados e os municípios tinham autonomia para fazer a política de saúde, isolamento, máscara, lockdown, se fosse necessário, o presidente da República passou a boicotar os governos estaduais e municipais e passou a enfrentar o STF de forma direta. É tão criminosa a ação, Daniel, que o presidente da República chegou a ajuizar uma ação direta no Supremo contra os governadores e prefeitos. Mas ele é tão despreparado que ele não sabia, por exemplo, que para essa ação ser admitida no Supremo precisava da assinatura do AGU. E o AGU não tinha topado assinar porque era um absurdo. E a ação foi para a lata do lixo, porque não tinha legitimidade para propor. Ou seja, o presidente, de fato, ele atuou de forma ostensiva para boicotar a ação dos estados e municípios. E mais, terceiro bloco de responsabilidades aqui. O papel do governo federal junto ao Sistema Único de Saúde é um papel de formulação e coordenação. E num momento de pandemia como esse, todos os países adotaram uma postura de que o governo central ele era o piloto do avião. Porque, como ninguém conhecia o vírus, era uma coisa totalmente nova, era fundamental que tivesse uma estratégia unificada. Como não existia respiradores em número suficiente no mercado, nem máscaras, nem oxigênio, o governo central deveria ter adotado uma política muito firme de viabilizar leitos, de viabilizar hospitais, de viabilizar todos os equipamentos necessários ao enfrentamento do vírus. Como o presidente da República entendia que a estratégia era não parar a economia, como a estratégia era não deixar as pessoas em casa, então o governo central, além de não ter feito nada, passou a boicotar esses processos de compras. E aí a tragédia se instalou. O que nós vimos em Manaus, o que nós vimos em várias cidades, o que nós vimos no Brasil todo, foi uma ação organizada e deliberada para evitar que a economia parasse, não importando qual o número de pessoas que teriam morrido. E eu fecho aqui esse primeiro relato para dizer o seguinte, se o Brasil tivesse adotado a estratégia da imunidade de rebanho pela contaminação, nós teríamos 2 milhões, 3 milhões de pessoas levadas a óbito. É uma tragédia enorme, né? Ou seja, se os estados e municípios não tivessem entrado firme no circuito, se o Supremo não tivesse sido firme, se o Congresso não tivesse sido firme, nós teríamos uma tragédia social muito maior do que teve. Mas, Daniel, se o presidente da República, o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia tivessem feito o que os outros países fizeram, a taxa de mortalidade no Brasil seria similar aos dos outros países. E, com isso, mais de 400 mil pessoas estariam vivas, convivendo com seus filhos, com seus maridos, com as suas esposas, com seus netos. Então, esta política de morte representou a tragédia que ceifou das famílias mais de 400 mil pessoas. Nós teríamos um número muito menor de pessoas mortas. Ou seja, é de fato, como você bem resumiu, uma política de morte, não uma política de vida. Marcos Rogério, meu Deus, quanta coisa quando a gente vê sendo colocada de forma mais sistemática, a gente se pergunta onde nós estávamos quando tudo isso aconteceu, né? E quantas coisas que foram descobertas
porque se tinha um processo. Quer dizer, então, não é que a CPI só está dando resultado agora. Na verdade, ela foi enfrentando de forma que pudessem haver a aquisição de vacinas, quer dizer, ela teve um efeito durante a própria CPI, né? Então, acho que é importante também que as pessoas possam estar compreendendo. Aqui eu queria registrar agora a presença também do José Donizete, também Dom Ionilton, nosso bispo de Itacoatiara, da Prelazia de Itacoatiara, presidente da CPT, aqui conosco também, prestigiando o nosso debate, viu? A Marlise, lá de São Gabriel do Oeste, Santa Catarina, o Tiago Rocha Pereira, da Comissão de Justiça e Paz de Santarém, no Pará, né? O Antônio Alves também, que também se emocionou com a sua trajetória, ele que trata e atua na questão da medicina e saúde indígena, né? Está aqui também compartilhando. O Inácio, nosso companheiro lá do Fórum Estadual de Direitos Humanos da Terra, lá do Mato Grosso, né? Companheiro nosso da nossa campanha Vida por um Fio, né? Alfredinha Neri, né? Que compartilha, que história, ainda comentando sobre a sua história, né? Forte e tão igual de tantos brasileiros, né? E ela desejando muita energia para a sua vida de luta, viu, Marcos? Então, aqui também tem bênçãos aqui sendo colocadas aqui para que você também possa seguir. Reinaldo Oliveira, né? Ele coloca justamente isso, quer dizer, apesar de tudo isso que já foi apurado, ele ainda insiste, o atual presidente, em se colocar abertamente contra a saúde pública, né? E aí ele coloca essa questão desafiadora que utilizou até, inclusive, canais da própria Igreja Católica para fazer com que isso também se colocasse. Então, muita participação, a Neila Andrade, lá de Laje, na Bahia, também colocando. Então, só para a gente fazer esses registros, né? E o Lauderino também coloca a respeito da trajetória, um testemunho que alimenta a nossa esperança, um autêntico cristão leigo, sujeito eclesial atuando na igreja e na sociedade. E a gratidão por isso, e a Maria José também, né? Reinaldo, que é lá de Itupeva, São Paulo, da Pastoral de Fé e Política. Então, enfim, Marcos, muita gente acompanhando, interessada. Então, se tem algum outro destaque ainda do relatório, poderia fazê-lo, senão também já começar a pensar nisso que foi dito aqui, né? Como que a gente pode fazer, então, para conhecer melhor? Tem algum material sendo preparado? Ficou famosa a ideia dos PowerPoints, né? Alguém já fez uma síntese que pudesse oferecer, porque a nossa ideia, enquanto Comissão Brasileira de Espaço, fruto da nossa última sessão, é justamente que nós nos coloquemos, e por isso nós pensamos nesse programa de hoje, como um instrumento para fazer a sociedade brasileira conhecer o conteúdo, porque agora parece que o que a gente percebe é uma certa operação abafa, né? O que você acha disso? Algum outro destaque? Continuemos, então, para a gente poder conhecer um pouquinho mais dessas responsabilizações, se depois puder trazer o elenco de quais foram os crimes, dizendo com todas as letras, que principalmente o presidente cometeu, mas outros também estiveram aí nessa esfera de poder. Contigo, Marcos. Acho que tem algumas coisas importantes para registrar, viu, Daniel? Porque quando a CPI, então, é instalada, há, como eu disse, uma inflexão na política do governo. Porque tudo isso que eu estou mencionando veio a público de forma muito consistente. Então, o Ministério da Saúde passou a acelerar o processo de vacinação. A CPI, ela teve uma incidência na política de comunicação do governo, e a CPI também impediu que diversos contratos em que as pessoas roubavam o dinheiro da vacina fossem impedidos. E neste processo de investigação foi muito interessante, porque a CPI não estava mirando a corrupção, ela estava mirando a responsabilização por essa tragédia sanitária. E um dos tópicos da investigação foi exatamente a vacina. Por que que o Brasil não adotou uma estratégia de vacinação em massa quando deveria? E nós notamos, Daniel, que o governo ele se recusava a sentar com as empresas vendedoras de vacina, como a Pfizer, como o Butantan, como a Moderna, as grandes empresas consolidadas de vacina, se recusava a sentar. Isso aconteceu ao longo do segundo semestre de 2020 todo. Mas, quando começaram a aparecer oportunidades de negócio, quando começaram a aparecer vacinas que eram intermediadas por empresas brasileiras
e que havia rachadinha para todo mundo, empresa brasileira vinculada ao líder do governo, empresa brasileira vinculada a partidos que hoje apoiam o governo então passou a ter uma ação proativa. Na compra da vacina da Pfizer, por exemplo, ficou quase 333 dias até a assinatura do contrato. 333 dias. Mas uma dessas vacinas que envolvia muita corrupção, o contrato foi firmado em 90 dias, sem garantia, sem nenhuma segurança. Então, ao puxar a pena, veio uma galinha toda melecada na corrupção. E a CPI, então, incidiu sobre isso, os contratos foram suspensos e a Polícia Federal está aí responsabilizando todo mundo. Outra questão importante, quando começamos a tratar dos contratos, vieram denúncias de corrupção em diversos outros contratos, como da outra empresa VTC Log, ou nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Quando nós começamos a investigar a fundo, vieram denúncias sobre as operadoras. E uma das denúncias é uma denúncia muito chocante, que foi liderada pela operadora de plano de saúde Prevent Senior. Ela era a Prevent Senior é um plano de saúde muito importante. Ela tem um custo menor do que os outros e tem uma quantidade muito grande de idosos que vão para a Prevent Senior. Então, nós não estamos aqui, a CPI ela faz uma distinção. Nós não estamos aqui querendo destruir o plano ou o CNPJ. Nós estamos aqui querendo responsabilizar os proprietários e os diretores porque praticaram políticas eugenistas. Então, tinha pesquisas sem autorização de paciente, tinha uma sala na Prevent Senior, Daniel, de paliativos. Nós temos aqui o colega lá no Espírito Santo que está com Covid, a família com Covid. Quando um idoso chegava na Prevent Senior, ele estava numa situação muito difícil, eles deixavam esse idoso na UTI por um tempo. Como a UTI é muito cara, depois de um tempo ele era transferido para uma sala de paliativos, davam injeções de morfina nele para que ele pudesse ter um óbito sem muita dor. E aí teve um caso em que a família falou, isso não vai acontecer comigo, com meu pai. E foi para cima do hospital, e chamou um médico privado do hospital, e botou advogado, ia para a justiça e tal. E eles, então, devolveram o pai dela para a CPI, para a UTI, e continuou o tratamento. E ele está vivo, e veio na CPI dar o seu depoimento. Então, essa política de morte foi adotada também por agentes privados. E isso a CPI relata. Mas, diante de tudo isso, né, Daniel, a CPI também passou a investigar a ação do governo em relação aos povos indígenas, que foi seguramente uma ação criminosa. Primeiro porque demorou muito o processo de vacinação, mas, sobretudo, porque os indígenas não tinham qualquer renda, o dinheiro não chegou, o governo descontinuou políticas de água. Então, no auge da pandemia, muitas aldeias não tinham água, não tinha comida. O governo não fez nada para impedir as invasões de terra indígena. Então, no caso dos indígenas, está muito caracterizada a ação criminosa. A Comissão Aires e todas as entidades ligadas aos indígenas defendem a ideia do genocídio dos povos indígenas. E o relator propôs essa classificação. Mas aí muita gente entendeu que não era o caso de genocídio, mas era o caso, sim, de crimes contra a humanidade, que seria um tipo penal mais adequado para descrever as figuras. Então, a CPI responsabiliza o presidente da República pelo cometimento de 3 tipos penais, 3 crimes contra a humanidade. O crime de extermínio de povos indígenas, o crime de perseguição de povos indígenas e o crime de atos desumanos que implicaram grande sofrimento à saúde física e psíquica das pessoas. Esses 3 crimes têm pena mínima de 30 anos e pena máxima de prisão perpétua. Como o Brasil não tem prisão perpétua, a pena máxima é de 40 anos. Mas isso denota a responsabilidade penal do presidente da República. Junto com esses 3 crimes, o presidente é denunciado pelo crime de responsabilidade 2 vezes e é responsabilizado também por outros 8 crimes. Então, a gente resume o seguinte, são 9 tipos penais, mas são 12 crimes que ele cometeu.
E a pena mínima do presidente, se ele for condenado por esses crimes, será de 51 anos de prisão e a pena máxima de 78 anos de prisão. Ou seja, a CPI aponta de forma muito contundente a responsabilidade do governo. Para viabilizar essa estratégia toda, o governo se valeu de uma organização que eu chamo de organização criminosa, mas de uma organização para espalhar fake news. As fake news dizendo que a vacina transformava em jacaré, que a vacina inoculava o vírus chinês, enfim, as mentiras foram inúmeras. E a CPI também responsabiliza essas pessoas. Então, ao todo, são de 28 crimes cometidos por diferentes agentes, e são proposto o indiciamento de 78 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas. Além disso, é apresentado um conjunto de projetos que visam acabar com a impunidade, como, por exemplo, o projeto que diz o seguinte, muito importante: se o Procurador-Geral da República se converter no engavetador-geral da República, a vítima ou a parte pode entrar com uma ação penal privada subsidiária da pública, denunciando o presidente da República. Porque hoje só o Procurador-Geral da República pode denunciar o presidente, os ministros e os deputados. Mas se ele se converte no engavetador-geral, a CPI aponta uma PEC que diz vai haver a previsão de uma ação penal privada subsidiária da pública. Além disso, se o presidente da Câmara se recusa a abrir o processo de impeachment, a CPI aponta um projeto de que ele tem 30 dias para decidir, e essa decisão poderá ter recurso ao plenário. Então, a CPI atua no processo de combate à impunidade. E aí eu entro no que eu acho importante que nós façamos. A CPI, eu digo sempre, é o mais contundente documento produzido pelo Estado brasileiro, seja judiciário, legislativo ou executivo, em relação à pandemia. Se valeu de documentos de pesquisas muito importantes. Então, o fundamental agora é haver um monitoramento da aplicação do relatório da CPI. Então, acho que esse é o principal papel das entidades. Os parlamentares vão criar o observatório do relatório da CPI, uma frente de deputados e senadores para aplicar o relatório. Então, acho que a participação da Comissão das Leis Municipais, de outras entidades ligadas à Igreja, nesses espaços de monitoramento, é fundamental. E acho que o principal é atuar nesses projetos, que são projetos que fazem com que a impunidade seja afastada nesse tipo de crime de colarinho branco, o crime dos de cima, o crime dos quem manda. Nem todos os projetos que a CPI propõe estão adequados, Daniel, porque, como é um relatório que é produzido por muitas mãos, imagina, o relatório ele foi aprovado com o voto do PSDB, do PSB, do PT, da Rede, do MDB, de muitos partidos. Para você construir o entendimento entre partidos que pensam tão diferente, é fundamental um ceder aqui, outro ceder ali. Mas, por exemplo, tem 2 projetos lá que combatem as fake news, que é uma pauta que nós defendemos muito, mas os projetos precisam ser melhor discutidos, porque não estão redondos. E vem da Câmara também o PL 2630, que trata do combate às fake news, foi aprovado no Senado, está lá na Câmara, e o 2630 está muito mais adequado do que aqueles 2 projetos. Então, o relator manteve, mas os projetos deverão ser melhor debatidos. Enfim, eu acho que tem uma agenda de monitoramento muito grande. E acho que nós, leigos, advogados, nós que atuamos no movimento social, temos que ter o relatório em mãos para exigir que ele seja aplicado. Então, acho que uma primeira tarefa que você coloca é o monitoramento, Dom Ionilton mesmo pergunta aqui, e o pós-relatório, Então, uma primeira questão é a divulgação, que eu acho que é o primeiro papel que nós estamos cumprindo hoje e que eu peço a todos e a todas que estão assistindo agora e que depois vão assistir, que façam isso o máximo possível. E, se for o caso, vai passando pouco a pouco, dá uma pausa, entende melhor, porque estão dizendo aqui que o presidente cometeu muito mais crime do que esses que foram denunciados, mas a gente entende que, claro,
a CPI da pandemia, ela se dedicou a um foco específico. É dentro disso que vocês se basearam para essas questões todas se colocarem, né? Paulo Maldes também está aqui conosco, parabeniza e tem aí nessa questão. O Donizete fala dessa história toda, né? Nessa polarização, né? Então, um e outro são questões um pouco mais políticas aqui, né? Que se esse atual presidente vem, o comunismo vai se implantar no Brasil, mas creio que isso é assunto para uma outra conversa nossa, que agora, a gente sabendo que a gente conta com todo esse carinho e consideração, Marcos, a gente vai te chamar outras vezes para esses momentos de discussão, de debate também nesse aspecto, né? E a própria questão da não tipificação do crime de genocídio, né? Se foi uma estratégia para a manutenção do G7, né, ou não, é possível resgatar isso na instância judicial. O que vai ser feito agora com o relatório? Nós já estamos percebendo algumas das ações, né? Mas nosso tempo também vai começando a ficar um pouco mais escasso agora, então queria que você pudesse dizer para nós assim, o que está previsto em termos de ação ainda desses que participaram mais diretamente da CPMI, se vai ser feita uma denúncia ao Tribunal Internacional, né? Como é que vai ser isso? E, de fato, como é que vai se dar esse monitoramento, né? Quem pode participar e outras ideias que você também, pela sua trajetória militante na área de direitos humanos, possa, pela compreensão que eu tive acompanhando os projetos na tradição da Comissão Brasileira de Ciência e Paz, é como se nós tivéssemos uma comissão da verdade logo depois que os crimes foram cometidos, né? Olhando para o que aconteceu na trajetória anterior do Brasil, né? Então, por isso que esse registro, historicamente, não tenho dúvida da importância, mas nós temos uma ação histórica que tem que ser feita nesse momento, né? Então, te agradecendo mais uma vez, pergunta e pede um pouquinho aí que você faça sugestões de ações. Nós temos pessoas de todo o Brasil, de pastorais, de comissões de CIPAS, CPT, tantas outras pessoas, então que você nos oriente aí também do que fazer e como que a gente pode realmente impulsionar nesse momento histórico. O relatório, Daniel, está sendo encaminhado para 21 instituições. Está sendo encaminhado para o Procurador-Geral da República e para todas as procuradorias federais nos estados. Ele está sendo encaminhado para todos os promotores, as promotorias nos estados. Ele está sendo encaminhado para a Polícia Federal e para a Polícia Civil de todos os estados. Ele também está sendo encaminhado para o Procurador-Geral do Trabalho, para o Defensor Público da União, ele está sendo encaminhado também para o Supremo Tribunal Federal, para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado. Enfim, são 21 autoridades nacionais, e como em algumas autoridades, são 20 autoridades nacionais, e como algumas autoridades são polícias estaduais, são mais 27. São promotores estaduais, são mais 27. São procuradores federais, são mais... Então, nós teremos o relatório circulando por todas essas entidades. E o relatório vem acompanhado das provas que a CPI arrecadou. Então, um dos trabalhos de monitoramento do relatório vai se dar na própria região. Por exemplo, a Defensoria Pública está sendo recomendada que ajuize ações civis públicas para viabilizar a pensão para os órfãos da pandemia, por exemplo. Em relação à atuação da polícia, para investigar as condutas que levaram a óbito tantas pessoas. Então, essa história de que o relatório vai acabar em pizza é um equívoco completo, porque os órgãos subnacionais vão atuar e vão atuar de forma muito firme. Em relação aos crimes do presidente e aos crimes dos ministros, dos deputados, a atuação é na Procuradoria-Geral da República, mas muita coisa pode fazer nos estados. Em relação ao genocídio, eu queria só registrar 3 coisas muito rápidas. Falando como advogado, militante dos movimentos sociais que apoiam o movimento indígena, eu não vejo que houve grande prejuízo para a luta dos povos indígenas essa desclassificação de genocídio para crimes contra a humanidade. Primeiro, porque nós já temos lá no Tribunal Penal Internacional denúncias por crime de genocídio. E o documento da CPI é um documento muito forte do ponto de vista das provas concretas, que muitas vezes as entidades não têm.
E essas provas concretas, na opinião dos juristas do Senado, inclusive em diálogo com os senadores, entendeu que era o caso de classificá-lo por crime de extermínio, de perseguição e de atos desumanos. Mas a classificação efetiva, quem vai fazer é o procurador junto ao TPI. Eu dou os fatos e ele me dá o direito. Então, se a classificação dele vai ser genocídio ou vai ser extermínio, é uma decisão dele. Mas o fundamental é que a CPI apontou de forma muito direta e objetiva, fundadas em muitas provas, a responsabilidade do tema. E mais 10 segundos. O Estatuto de Roma ainda não foi regulamentado no Brasil. E o fato do Estatuto de Roma não ter sido regulamentado no Brasil, nem o crime de extermínio, nem os crimes contra a humanidade podem ser apurados no Brasil. Eles só seriam apuráveis lá no TPI, no Tribunal Penal Internacional. Só que um requisito para que o TPI seja acionado é que a instância nacional não tenha funcionado. Ou seja, pode ficar na lata do lixo o relatório em relação ao TPI se nós não tivermos essa clareza. E o relatório aponta para a regulamentação e responsabilização do genocídio no Brasil e de todo o Estatuto de Roma no Brasil. Então, esta também é uma pauta para a igreja, para as nossas entidades sustentarem e atuarem junto ao Congresso para que seja aprovado. Porque com essa regulamentação, de novo, nós enfrentaremos a impunidade. Eu me coloco integralmente à disposição, Daniel, de você, da nossa comissão, enfim, de toda e qualquer pessoa que está aqui nos acompanhando, para que a gente possa detalhar um pouco mais essas questões e apontar de forma mais objetiva os caminhos. Aqui está apontando diretrizes, né? Ter um plano de ação nosso, do nosso campo religioso, para atuar em relação a esse tema. Ou seja, nós podemos continuar a mobilização pelo Pacto pelo Brasil, talvez agora tomando como frente essa questão própria do relatório e das suas consequências, né? E aqui o Antônio Alves colocar justamente essa ideia de organização de observatórios no âmbito da própria sociedade civil, né? E a partir daí, então, reclamaram que o tempo está curto do nosso programa. Está vendo, Rogério? Você está provocando mudanças aqui, né? E como não se indignar diante de tudo isso, a Marlise lá de Santa Catarina nos coloca, né? A nossa missão de cristãos leigos é desafiadora, né? E agradece muito essa oportunidade, né? E eles estão querendo justamente que você possa dizer aonde que se consegue esse relatório em PDF, né? Se o Ivone puder postar no bate-papo ali, seria interessante, né? E eu quero aproveitar para convidar também, Rogério, nós integramos, enquanto Comissão Brasileira de Justiça e Paz, um coletivo, uma articulação que se chama Respira Brasil. E, nesse sentido, então, a gente tem um chamamento para hoje, 14h, para pensar os atos simbólicos no dia definados, justamente por conta disso que você falava, né? Esse dado que você traz de 400 mil vidas, desses 607, 608 quase, que poderiam ter sido poupadas, é muito importante, é muito mais do que a metade. Então, é em honra a essas vidas que foram tiradas, que foram assassinadas, que a gente também quer fazer memória. Então, eu convido, e vou deixar aqui esse contato nosso para quem quiser participar dessa atividade hoje à tarde, né? O Marcos Rogério colocou aqui para nós o link, né? Eu já estou copiando aqui para o nosso bate-papo, então, e quero destacar também a participação aqui das irmãs dominicanas, né? A irmã Sandra, a irmã Guida, né? Lá de Goiânia, participando e assistindo esse programa Despertar Justiça e Paz, que sempre traz ações. Então, para acessar o relatório, então, acesso ao relatório. Isso, lá nesse link que o Daniel vai postar agora no chat, pessoal, existem todas as versões de relatórios aprovadas. E tem uma versão que está escrito lá na abinha, relatório aprovado. Então, este é o relatório final aprovado com os ajustes finais. E eu, Daniel, infelizmente hoje eu não posso participar da atividade, mas eu estou à disposição para a gente conversar sobre outros assuntos também.
Eu estou disponibilizando aqui o meu e-mail pessoal para aqueles que quiserem, então, fazer ou até mesmo convidar o próprio Marcos Rogério para algum debate, alguma outra coisa, a gente poder fazer os encaminhamentos, a partir daí fazer essa grande mobilização acontecer, e nós temos uma articulação em nível nacional, Marcos Rogério, com representação de todos os regionais do Brasil, ao todo são 19 agora, e se a gente puder fazer um recorrido nacional de forma virtual sobre esse relatório, vai ser muito importante. Nós vamos impulsionar. Hoje à tarde a gente tem essa agenda com Respira Brasil, pensando os atos simbólicos do dia 2. À noite a gente começa um seminário nacional sobre a Assembleia Eclesial. Nós somos 95 cristãos leigos e leigas e estamos nos preparando para esse momento importante, e eu acho que uma das nossas tarefas, inclusive, é levar isso para a Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, porque não dá para ficar com essa denúncia somente no âmbito do Brasil. É preciso que nós conheçamos para que a nossa indignação se transforme nessas ações de combate à impunidade, essa que tem sido a trajetória um pouco da própria Igreja no Brasil, da Comissão Brasileira de CICIPAS. Então, quero agradecer muito, eu sei que está aí no limite do seu tempo, e que outras vezes a gente possa também dialogar e conversar para que a gente tenha ações compartilhadas nesse sentido e que a gente possa fazer isso. E as pessoas falam muitas vezes de polarização como se esse estilo de atuação que a gente defende fosse um extremo. Eu digo, não é extremo. O que nós queremos é democracia. O que nós queremos é respeito à vida. Isso é o caminho mediano lá da Grécia, que deve ser o caminho adotado. O que nós tivemos foi um completo exagero nesse projeto de morte. Por isso que a resistência do nosso povo é muito importante para que isso possa acontecer e que nós possamos também dar a nossa contribuição enquanto pessoas de fé, homens, mulheres, nesse caminho, né, de construção de caminhos de paz. Marcos Rogério, alguma palavra final que você quer nos dar, nos orientar? Fique à vontade, por favor. Então, primeiro, me colocar à disposição para esses debates regionais, debates locais. Às vezes as pessoas ficam meio constrangidas de fazer, de acessar, né? Então, não, você pode ir lá. Olha, para divulgar aquilo que precisa ser divulgado, eu me coloco à disposição integralmente. Tendo compatibilidade com a minha agenda, eu me coloco integralmente à disposição. E Daniel, eu li uma coisa essa semana que me tocou um pouco. Ele diz o seguinte: na física, a resistência é a força que é sempre vencida. Então, existe uma força que empurra e tem a resistência que segura, mas a resistência sempre perde. Então, acho que nós, até agora, a gente foi resistência e essa resistência foi muito importante. Mas a gente tem que sair desse plano da resistência para um plano de ação que nos permita realmente derrotar esse projeto de morte, né? Nós não podemos ser só resistência ao projeto de morte, nós temos que ter uma proatividade, uma ação muito forte neste campo. Por isso que nós, como os cristãos leigos, como sociedade, temos uma responsabilidade ética e política importante no sentido de promover a vida, promover a paz, promover o direito, impedindo que essa organização criminosa que se instalou no Brasil para difundir fake news convença o nosso povo, né? Quantos pais, tios, irmãos recebem diariamente milhares de fake news dizendo que a vacina não serve para nada, que ela inocula o vírus. Nós, como cristãos, temos uma responsabilidade ética de enfrentar esse desafio. E eu me coloco à disposição de vocês porque for necessário. Viu? Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço, Marcos Rogério, e convido a todos e a todas e todos que estejam conosco no próximo programa Despertar com Justiça e Paz. Na semana que vem estará conosco aqui Dom Joaquim Moll, falando da escola Casa Comum, que vai trabalhar justamente na formação de cristãos e cristãs leigas e de outros ministérios na igreja e da sociedade, dos movimentos sociais. Aqui o Reinaldo colocava que Papa Francisco nos fala de que somos poetas sociais, viu, Marcos Rogério? Então receba isso como nosso reconhecimento, como nosso carinho, e por isso, então, a gente convida para que vocês
sempre, toda sexta, 8 horas da manhã, reservem na agenda para estarem aqui conosco nesse programa Despertar Vou tomar Consciência e café com Paz. você, viu, Daniel? Com você e com todo mundo. Isso, nós temos os vários membros da comissão que se revezam e o Nuno é que estará conosco aqui na próxima sexta. Assim a gente vai continuando. Marcos, muito obrigado, um abraço. Um abraço a todos e a todas que estão aí conosco. Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, gente.